Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um vídeo de mecanismos de board games e hoje vai ser um mecanismo bastante curioso. É o mecanismo de bluffing ou decepção. Isto é mentira. Sim, senhora. Hoje vamos ver no que é que consiste este mecanismo de bluffing, ou decepção, ou mentira, ou engano. E é isso mesmo, nós vamos ver em que aspecto é que esta mentira e esta decepção, este bluff, são incorporados em jogos como um mecanismo. Muitos destes mecanismos estão ligados a mecanismos de dedução, de apostas, como já aconteceu, por exemplo, em póquer, né? Fazer o bluff das cartas, apostando. Mas existem N jogos que exatamente funcionam numa dimensão de mentira e de bluff, e usam essa mentira, esse bluff, para desenvolver o jogo. Então, como sempre, vamos ver uma pequena descrição de como é que o Board Game Geek, outros sites e a minha experiência descrevem este mecanismo de bluff ou decepção. Vamos lá ver isto. Então, bluffing ou decepção é um mecanismo de board games que encoraja a utilização de meios de engano, podendo estes meios serem verbais ou não verbais, ou ainda através de ações, de forma ao jogador realizar os seus objetivos. Todos os jogos de bluffing utilizam, de alguma forma, informação oculta. Então, como está ali dito e bem especificado, nós vamos usar meios de enganos, isto é, mentira, decepção, para levar a cabo os nossos objetivos. Vamos tentar passar a mensagem de forma disfarçada que nós não somos um traidor, nós não temos esta coisa, ou temos esta coisa. Portanto, sempre com um subterfúgio, sempre com aquela mentira, o objetivo de levarmos avante os nossos planos, assim se passa dizer. E, como sempre, nós vamos utilizar vários jogos para mostrar como é que nesses jogos esses mecanismos, ou neste caso este mecanismo de bluffing ou decepção é utilizado. E começamos com um jogo que eu acho que já se tornou um clássico, pelo menos na minha opinião, um clássico da decepção e da mentira, porque é completamente a base desse jogo, é mentira pura e dura. E refiro-me a um pequeno jogo de Coup. Este é um jogo, como vocês podem ver, é um jogo pequeno, mas no seu interior tem um jogo muito divertido de pura decepção, pura mentira. E engano muito. Sempre com o objetivo de sermos os últimos jogadores em jogo. E eliminarmos todos os outros jogadores. E por isso mesmo, já de seguida, vamos ver mais ou menos aqui na mesa como é que este jogo funciona. Então, este é um jogo de Coup. Em Coup, o objetivo mesmo é sermos o último jogador em jogo. Isto é, eliminarmos todos os outros jogadores. Através de mentira, golpes, etc, etc. Aqui, os jogadores vão fazer uma ação no seu turno. Muito simples. Vamos ter duas cartas, sempre secretas, à nossa frente, e cada jogador vai ter duas cartas à frente dele. E essas cartas poderão ser qualquer uma destas 5 cartas. E estas cartas também vão ser o que eu posso até chamar os nossos pontos de vida. Se nós vamos eventualmente perder cartas, certo? E quando perdemos as duas cartas, vamos ser eliminados de jogo. E no nosso turno, nós vamos poder fazer uma ação. Que ações é que podemos fazer? Podemos fazer ações de cartas ou ação sem cartas. Ou que não se referem a cartas. As ações que não se referem a cartas são como ir buscar um dinheiro, são como ir buscar
2 dinheiros, ou para fazer o chamado coup, ou um golpe de Estado, assim se possa dizer. As outras ações são ações de cartas. Existem a carta do Duque, que permite ir buscar 3 dinheiros, ou então podemos bloquear, ir buscar 2 dinheiros, aquela ação sem cartas. O Embaixador é aquele que nos permite ir buscar 2 cartas ao deck, e das 4 cartas, ou 3 cartas, dependendo de se já temos perdido a carta ou não, ficamos com 1 ou 2 cartas, substituímos essas cartas, certo? E retornar as outras baralhando-as ao deck. Temos o Capitão, que é este aqui, que permite roubar 2 dinheiros a outro jogador, ou então permite bloquear esse roubo. O Embaixador também bloqueia roubos do Capitão. A Assassina, pagando 3 moedas, portanto, isso é uma das formas, portanto, é para isso que nós precisamos do dinheiro, para a Assassina, e o Coup precisa de 7 moedas. A Assassina, basicamente pagamos isto e assassinamos, dizendo assim: eu vou-te assassinar das tuas cartas, portanto, é isso, vou-te matar, pagando 3 dinheiros. A Condessa é uma carta que a única coisa que faz é impede a Assassina de matar. Então, basicamente, quando queremos fazer uma ação, nós vamos dizer: eu tenho esta carta aqui por baixo, que vocês não veem, e eu vou fazer esta ação. Só que pode não ter. Ninguém sabe o que está aqui, a não ser o próprio jogador. Quer dizer que aqui entra o bluff. Nós podemos mentir sobre tudo. Posso dizer que tenho o Duque e vou buscar 3 dinheiros, mas não tenho o Duque. Posso dizer que tenho o Capitão, vou roubar dinheiro, mas não tenho o Capitão. Posso dizer: tal, vou roubar, tenho o Capitão. E a outra pessoa pode dizer: olha, eu também tenho o Capitão. E pode não ter. O mesmo pode acontecer com a Assassina. Eu posso nem ter a Assassina, mas posso pagar 3 dinheiros e, com a maior das friezas possíveis, eu posso dizer: eu tenho a Assassina e vou-te matar. Mas outra coisa muito gira disto é que, a qualquer altura, o jogador que está a ser alvo dessa ação, ou se não for alvo de uma ação, qualquer pessoa, quando a ação não tem alvo, esse jogador pode dizer: não, estás a mentir. Pois é. E o que é que acontece? Se ele for chamado, se o jogador for chamado à sua mentira, ele vai ter que dizer que está a mentir ou que não está a mentir. Se não estiver a mentir, ele mostra: sim, eu tinha o Capitão. Se estiver a mentir, não, eu não tinha a Assassina. Portanto, ele perde a carta. Se ele não estava a mentir, eu tenho o Capitão, sim senhor. Não só ele faz a ação, como a pessoa que chamou a mentira e na verdade era verdade, é ele que vai perder a carta. Portanto, há aqui um double edge, isto é, eu posso não mentir e o outro desconfiar de mim e matar-se a si próprio, basicamente, suicidar-se, ou então ele descobriu a minha mentira e sou eu que perco a carta. Portanto, isto é sempre uma mentira constante, um bluff constante, um engano constante, com o objetivo de tirar todos os outros jogadores e sermos o último jogador em campo, em jogo, assim se possa dizer. Depois vemos assim um dos jogos com o maior grau e número de mentiras seguida, certamente. Vamos ver um jogo que aproxima o bluff de uma forma um bocadinho mais comedida. E refiro-me a Clube Detetive, ou Detective Club, na sua versão original da iGames. Isto é um jogo da Mabel, trazido para Portugal pela Mabel, e tem por nome Clube Detetive. Isto é um jogo, então, onde mistura vários jogos, assim se possa dizer, mistura o já clássico Dixit e mistura um jogo de dedução, como se fosse o Mysterium ou até o Cluedo, certo? Mas existirá alguém aqui que vai mentir. E com os jeitinhos todos, assim se possa dizer. Portanto,
também é um jogo que puxa muita criatividade na criação deste bluff, desta mentira. E por isso mesmo, já de seguida aqui na mesa vamos ver mais ou menos como é que este clube detetivo funciona no aspecto do bluff e etc. Este é então o jogo de Clube Detetive ou Detective Club. E é um jogo que tem umas parecenças com alguns jogos de dedução, como o Dixit, mas também tem bluff. Tem bluff que outros jogos de dedução não têm. Porquê? Porque vai haver aqui um jogador que vai ter que mentir. E vão ver porquê. Basicamente, isto é um jogo que tem uma forma de jogar muito semelhante, como por exemplo o Dixit ou o Mysterium, onde vai haver um narrador, vamos dizer que é aqui o laranja, e ele vai escolher uma carta da sua mão, de cartas, todas estas cartas, à semelhança desses jogos que eu já referi, são cartas estranhas, oníricas, com ilustrações estranhas, que podem dar várias interpretações, e ele vai escolher uma carta e vai colocá-la inicialmente no espaço 1 do seu tabuleiro. E depois, todos os outros vão ver, certo? Todos os outros jogadores. E ele vai pegar em estes blocos, que são sempre um menos do que o número de jogadores. Isto é, neste caso, é um jogo para 5, seria 4 blocos. E ele vai escrever uma palavra que ele faz corresponder com esta carta de alguma forma. Por exemplo, ele pode falar, sobre dizer que é circo, certo? Ele vai escrever circo em todos menos um. Portanto, ele vai escrever circo. Portanto, ele vai escrever circo em todos menos um. E então, esta pessoa que vai receber vai ser tipo o agente secreto, o outsider, o que está de fora. E portanto, ele vai baralhar isto sem ele próprio ver e vai dar os blocos às pessoas. Certo? Vai dar os blocos a cada uma das pessoas. Essas pessoas vão ver secretamente se sabem ou não a palavra. Portanto, esta sabe a circo, este também sabe, este não sabe e este certamente sabe. Portanto, este não sabe. O que é que acontece? Começando aqui à esquerda e ainda à volta, os outros jogadores vão escolher uma carta da sua mão, sabendo ou não a palavra, certo? E, por exemplo, este aqui, olha, sem dúvida, circo. E todos irão fazer o mesmo. A parte do bluff entra quando chega ao jogador que não faz a mínima ideia do que é. Certo? Portanto, ele vai escolher uma carta baseada nas cartas que os outros jogadores já jogaram, inclusive o narrador. Portanto, se ele ver aqui, é muito simples, por exemplo, ver que isto, a palavra certamente será circo. Portanto, ele iria escolher uma carta que ache que, por exemplo, esta aqui, vamos dizer que é escadas, malabarismo, etc, etc, ele ia colocar. E finalmente, o outro que sabia que tinha aqui as cordas do malabarismo e tal, e colocava aqui. O que é que acontece? Isto há várias coisas. E depois aconteceria novamente, o outro ia escolher novamente uma carta, certo? Aqui o palhaço e tal, e todos iam fazer o mesmo. O que é que acontece? No final disto tudo, toda a gente escolher a carta. Os jogadores, começando com o narrador, que vai dizer a palavra. E portanto ele diria, então a palavra era circo. E toda a gente pode começar, eu sei, só sabia isso. E agora toda a gente teria que explicar a sua escolha. Inclusive, na verdade, o narrador também tem que explicar porque é que escolheu isto. E chegava aqui ele tinha que inventar. Porque é que escolheu isto?
Claro que já tinha que ter idealizado isso. Se ele ainda não tivesse descoberto a palavra, ele neste momento teria que ter que só descobrir, ele tinha que neste momento inventar, criar um bluff, certo? Explicar com os seus palavras porque é que escolheu isto. Depois vai haver votos. Cada jogador vai tentar, à exceção do narrador, vai tentar dizer que, olha, não, eu acho que estás a mentir, olha, não, eu acho que estás a mentir, não, eu acho que estás a mentir. As pessoas vão ganhar pontos de acordo com se adivinharam ou não que era o traidor, assim se possa dizer. E, basicamente, é este o jogo de clube detetive e como estes double bluffings ocorrem e esta criatividade que também na mentira. Portanto, vamos ter que inventar uma história para dizer porque é que eu escolhi esta carta, mesmo não sabendo a palavra antes, e se eu não tiver descoberto a palavra e for colocando só por as cartas que estão aqui e as cartas sejam bastante difíceis, vai ser uma história que tem que ser muito credível e com um bluff muito grande. Existe talvez um jogo que neste momento já é quase um staple dos jogos de bluffing e de decepção. E refiro-me a Sheriff of Nottingham. Este Sheriff of Nottingham é um jogo, este caso é o jogo da Icon Wonders, mas também foi editado por outras coisas, como a Galápagos, no Brasil, e é um jogo baseado em já vários jogos anteriores. E aí vamos ser, à vez, ou comerciantes ou o xerife de Nottingham. Isto é o eterno arqui-inimigo do Robin Hood. E vamos tentar passar mercadoria para dentro da cidade de Nottingham, mas estará lá o xerife a inspecionar ou não os nossos sacos de mercadoria. E vai haver muita mentira, porque o melhor é mesmo passar. É verdade que não há uma obrigatoriedade neste jogo de haver mentira, assim se possa dizer. Até pode-se ganhar sem mentira. Mas é mais divertido. É mais divertido haver o bluff e o constante será que ele está a mentir? Será que não está a mentir? Vamos ver de seguir aqui na mesa o Sheriff of Nottingham. Este é o Sheriff of Nottingham. E, como também dito, é uma espécie de um staple já aqui nos jogos de decepção e de bluff. Onde vamos ter que passar mercadorias. Cada um dos jogadores vai tentar passar mercadorias. E existem dois tipos de mercadorias. As mercadorias legais, que são estas verdinhas, e o contrabando, ou mercadorias ilegais, que são estas vermelhinhas. E qualquer uma delas dá pontos. Mas a que dá mais pontos, mais dinheiro no final do jogo, é mesmo as mercadorias de contrabando. Então, como é que se processa esta mentira, este bluff, ou não? O jogador vai ter 6 cartas na mão e vai decidir quantas cartas entre 1 e 5 cartas vai colocar no seu saquinho. Portanto, há um dos jogadores vai ser o xerife, vamos dizer que é o azul, e todos os outros vão colocar cartas de mercadoria na mão dentro deste saquinho. E o que é que acontece? Eles vão ter que colocar entre 1 a 5 cartas, certo? E depois vão ter que apresentar essas cartas, esse saquinho, secretamente, ao xerife. Não pode ser dizer qualquer coisa. Primeiro de tudo, o contrabando não pode ser passado. Portanto, nunca pode declarar contrabando. Só pode declarar bens legais. E mais, só pode declarar um tipo de bem. Isto é, vamos dizer que eu só tinha todos bens diferentes. Eu, na verdade, tinha que dizer que se eu queria meter estas cartas, eu tinha que primeiro dizer uma verdade sempre. É sempre obrigatório dizer a verdade na quantidade de cartas que eu vou meter. Portanto, eu devia sempre ter 3 cartas. E depois podia dizer que tinha 3 maçãs, 3 queijos, 3 galinhas ou 3 pães, porque são esses os 4 tipos de mercadorias legais. E eu ia colocar, ou então, podia dizer mesmo que ia colocar 2 pães, por exemplo. Não metia ali. Ou então, podia dizer que ia levar 3 pães e metia, por exemplo, um contrabando. Ou até podia dizer que ia levar 4 pães e levava
na verdade 2 pães, mas também levava outras mercadorias. Levava e metia aqui, secretamente, e dizia, ok, aqui vão 4 pães. Mostrava aqui ao coisa. E todos faziam isso. Colocavam cartas nos seus sacos e apresentavam-nas ao xerife. O xerife, então, tinha uma de 2 escolhas. Um a um, ele ia dizer se queria ou não ver o conteúdo do saco. Nesta altura, existe o chamado suborno. O que nós vamos tentar, talvez, escapar-nos. Também isso é uma forma de mentir. Por exemplo, eu posso dizer que eu não tenho aqui, ou melhor, eu tenho aqui aquilo que eu digo, mas, por favor, Sr. Xerife, não veja isto. Eu dou-lhe dinheiro por isso. Dou-lhe 5 dinheiros por isso, por exemplo. O que acontece? Pode ser, normalmente, um double edge, um bluff de bluff. Isto é, na verdade, ele tem tudo certo, mas se ele for ver, o que acontece? O xerife, quando vê uma coisa, o interior de um saco, pode estar tudo bom, e se estiver tudo bom, ele tem que pagar por danos morais e psicológicos ao mercador que ele viu. Se estiver mal, é esse mercador que vai pagar por aquilo que mentiu. Portanto, é este double edge. Portanto, o mercador pode mentir e pode ser ou não apanhado, e pode não mentir e ser ou não apanhado na não mentira. E pronto, é isto mesmo, esta dinâmica de xerife, comerciantes, mentir ou não mentir, mentir e depois blefar que está a mentir para conseguir ganhar o maior número de cartas e ser o mercador mais rico. Depois de vermos 3 jogos assim mais ao pormenor na mesa, como sempre, vamos ver mais 3 menos ao pormenor, mas vamos falar sobre eles também. E começamos por um jogo também com muita mentira. E refiro-me a Nessos. Nessos é um jogo da Yellow que foi trazido para Portugal, importado para Portugal pela Mabel Games, e é um jogo muito pequenino sobre mentira. Também. Em Nessos vai haver 2 tipos de carta. As cartas de animais e as cartas de Caronte. Portanto, isto é uma temática mitológica grega, onde vamos tentar adquirir animais mitológicos. Ou então temos as cartas de Caronte, que são más. E o jogo irá decorrer de uma forma muito simples, mas também muito divertida. Basicamente, começando num jogador que vai ter um marcador. Ele vai escolher uma carta da sua mão, vai colocá-la virada ao contrário, secretamente, e vai oferecer essa carta a outro jogador. Essa carta poderá ser, então, uma carta de animal ou uma carta de Caronte. Aquele que for oferecido a essa carta pode escolher uma de 3 opções, inicialmente. Ele pode, sim senhor, eu fico com essa carta. Pode dizer, não, fica tu com essa carta. Ou então pode escolher outra carta da sua mão e pode oferecer a outra pessoa que não uma pessoa que já tenha jogado, assim se possa dizer, já tenha passado por esta ronda com cartas. Se jogar uma carta de animal, ele é obrigado a dizer, qualquer jogador que jogar uma carta de animal é obrigado a dizer que jogou essa carta de animal. Certo? Portanto, eu teria, se jogasse isso, eu teria que já quero um 6. 6. Aqui está um 6. Mas, se eu jogar uma carta de Caronte, ele pode dizer qualquer coisa, pode dizer qualquer número. Aqui está um 4. Certo? E o outro vai ter que dizer, sim senhora, está aqui um 6, não senhora, está aqui um 4. Ou então passa para outro. Isto pode acontecer mais 2 vezes, pode acontecer 2 vezes. Isto é um máximo de 3 cartas oferecidas. A pessoa que for oferecer 3 cartas vai ser torcer uma hipótese. Ou 2 hipóteses. Ou fica com elas, ou diz não quero. Já não as pode passar para outro jogador, colocar uma 4ª carta e passar para outro jogador. Portanto, o que é que acontece? O jogo termina para um jogador imediatamente que tiver 3 cartas de Caronte. Portanto,
Podemos até ter o maior valor, porque as outras cartas são pontos diretos. Podemos ter maior valor, mas se alguma vez tivermos 3 cartas de Caronte, somos eliminados do jogo. Portanto, é um jogo de mentira e um jogo de arriscar. Será que ele me está a mentir? Será que ele não me está a mentir? Será que eu vou passar isto para o outro lado e vou mentir? E será que ele não me vai devolver e não me vai obrigar a ficar com a carta que eu acabei de jogar? Ou então, de que isto é uma grande carta e ele vai dizer não é? E vai voltar para mim e eu sim, uau, fiquei com esta carta que na verdade era aquilo que eu dizia que era um 9. E pronto, isto tem aqui várias mentiras, vários subrefúgios. Outro jogo de subrefúgio e não dizer o que é que nós somos e através das nossas ações basicamente mentir é Bang, da Dice Game. O Bang da Dice Game é baseado, se vocês não conhecem, num jogo de cartas chamado Bang. E basicamente vão haver entre 2 a 3 fações a lutarem no Velho Oeste para basicamente matarem uma à outra. Pode ser a fação do xerife e os ajudantes do xerife, a fação dos bandidos, dos outlaws, e a fação dos renegados. A fação do xerife quer ser last man standing e quer matar todos os outros. A fação dos bandidos quer matar o xerife. Se isso acontecer, os bandidos ganham, independentemente de quem mata o xerife. Já vão perceber porquê. E a fação do renegado também quer ser o last man standing e matar todos os restos, todos os bandidos, todos os ajudantes e a fação do xerife. E neste caso, isso é feito com dados. Então são distribuídas as cartas pelos jogadores, dependendo do número de jogadores vão ser distribuídas umas determinadas cartas, ou mais pessoas, mais ajudantes de xerife, ou mais foragidos, ou renegados. Até pode não haver nenhum renegado se a contagem de jogadores for baixa, mas vai sempre haver pelo menos 2 fações, a do xerife e a dos bandidos. E vão andar aqui aos tiros uns com os outros. Ninguém vai saber, só há uma pessoa que toda a gente sabe quem é o xerife. Certo? Portanto, o xerife é o único que vai ser conhecido. O que é que acontece? Se os bandidos começarem logo a atacar o xerife, os ajudantes e até o renegado, porque os renegados não querem que o xerife morra antes, a não serem eles a matá-lo. Ele vai ter que ser o último a morrer, porque se o xerife morrer e os bandidos ainda estiverem em jogo, os bandidos ganham. Portanto, independentemente de quem o mate. Portanto, o renegado quer balancear as coisas, o xerife quer matar toda a gente, porque renegados e bandidos para ele é tudo a mesma coisa, e os ajudantes dele também, e os foragidos só querem matar o xerife. Isso é feito neste caso, com dados. No outro caso é cartas. É um jogo mais demorado. Este é um jogo mais rápido. E aqui tem dados e todos os dados são iguais. Os dados são dados de 6 faces. As faces são uma cerveja, 2 miras, uma de 2 e uma de 1, uma seta, uma dinamite e 3 furos de bala, assim se possa dizer. Muitas vezes os bandidos e os renegados vão blafar na forma de agir, certo? Na forma de disfarçar-se normalmente de ajudantes para evitar com que sejam assinalados como foragidos ou como renegados. E muitas vezes os renegados vão tentar matar bandidos para eles não matarem o xerife antes dele o poder fazer. Portanto, é um jogo muito giro, também de dedução, de muito bluff. Porque todas as ações são um bluff, ou melhor, a maior parte das ações dos renegados e dos bandidos são um bluff. Eu não vou atacar já o xerife, vou atacar aqui, se calhar estou a matar o meu parceiro, mas não posso já ir de caras ao xerife, senão tanto os renegados como os ajudantes e como o xerife caem-me em cima e quando chegar à minha vez eu vou estar morto. E finalmente, o último jogo é o
Saboteur. E o Saboteur é um pequeno jogo de cartas onde vai haver duas fações. Todos somos gnomos mineiros e vai haver duas fações de gnomos mineiros. Os bons e os maus. Os sabotadores e os gnomos coitadinhos que, na verdade, querem contribuir para a sua aldeia, ou a sua raça, ou a sua população, encontrando ouro. E os outros querem ficar com o ouro para si. E querem que os restantes encontrem só carvão. Portanto, este é um curioso jogo, onde vamos fazer o laying de cartas como se fosse cloth tile. Basicamente vai haver dois tipos de cartas. Vai haver as cartas de ação especial, assim se possa dizer, e vai haver as cartas de túnel. As cartas de túnel são aquelas que vamos utilizar para criar os nossos túneis. E as cartas especiais vão fazer várias habilidades especiais. As cartas de túneis vão ter dois objetivos. Para os gnomos bons, assim se possa dizer, é chegar a 3 cartas e encontrar numa delas o ouro. Só uma delas, as cartas finais, é que tem ouro, um ouro, e querem lá chegar antes do baralho se gastar, porque o jogo termina quando o baralho se gastar, porque as pessoas vão adquirindo cartas quando as vão jogando. E para os outros é o inverso, que é cartas que fazem, por exemplo, becos sem saída, etc. E vocês dizem, então, mas a facção boa e a facção má não se conhecem uns aos outros. De forma alguma. Ninguém sabe quem são os maus, ninguém sabe quem são os bons. Portanto, todos vão andar aqui às escuras, basicamente, colocando cartas. Há sempre gnomos bonzinhos que gnomos mauzinhos. E, portanto, se um gnomo mauzinho for logo à bruta, assim se diz a dizer, começar a bloquear caminhos, existem cartas, cartas especiais que vão impedir ele de colocar de jogar basicamente cartas no túnel. Vai haver aquele subrefúgio. Portanto, eu não vou jogar as cartas imediatamente para bloquear tudo, mas vou fazendo voltas para não haver uma corrida direta, e vou dizer, só tive cartas que faziam uma volta para a esquerda, uma volta para a direita, não tinha cartas que fossem em frente. E pronto, então, mas jogaste isso agora para baixo, tu não sabes que temos que ir para a frente. Não tinha mais. Portanto, vai haver esta mentira sobre refúgio de porque é que jogaste essa carta? Quando nós temos que ir ali para cima, porque existem cartas, que é os mapas, que podemos ver as cartas finais. E aí também vai haver a mentira. Se somos maus, vamos dizer, olha assim, está aqui o ouro. E na verdade não está. Na verdade está o carvão. E depois há outro que os bonzinhos vais a ver, mas não disseste que estava aqui ouro, estava carvão? Então, e está ali ouro. Tu é que estás a mentir, tu é que és o mau. Outra vez aquele imbróglio de mentira e de acusações que também faz o jogo, um jogo tão pequenino, ser muito divertido, um party game que é muito divertido. E pronto, então já vimos os vários jogos que utilizam este curioso mecanismo de bluffing, de decepção, de mentira, de engano. Seja porque dizemos diretamente, não, eu não fiz isto, ou não, ou sim, eu sou esta pessoa, ou sim, está ali o ouro. Isto é, dizemos uma mentira direta, logo, ou então por ações que nós fazemos, tentamos disfarçar o nosso objetivo, a nossa agenda pessoal, assim se possa dizer. Com muito bluff, seja verbal, seja não verbal. E sempre com objetivos pessoais. Ou então, objetivos globais, certo? Porque se houver várias fações, assim se possa dizer, pode haver um objetivo comum a vários jogadores. Mas sempre naquela de como é que mentira é que eu vou dizer que ação é que eu vou fazer para disfarçar a minha mentira. Portanto, estes jogos
não são para toda a gente. Há vários destes jogos não são para toda a gente, porque é um jogo que há muitos destes jogos, como o Clube Detetive, como o Xerife, precisam um bocadinho de narrativa e conseguirmos explicar porque é que nós estamos a dizer aquilo e o que nós estamos a enganar. Temos o que chama-se uma lábia, uma grande lábia, e sabemos falar, sabemos mentir. E noutros jogos como o Coop, como o Nessus, temos o chamado Poker Face, né? Estamos ali, sim, isto que estou a fazer e que estou a dizer é a pura das verdades. E normalmente há consequências, muitas das vezes, normalmente há sempre consequências para nós ou para os outros. Somos chamados à mentira e na verdade estávamos a mentir, levamos a consequência. Mas se fizermos o inverso, isto é, estamos a dizer a verdade, mas a nossa mentira é dizermos a verdade e fazermos com que os outros desconfiem da nossa verdade, é outra forma de fazer bluff. Portanto, há estas duas formas. Fazer o bluff para disfarçarmos uma mentira e fazer o bluff para disfarçarmos uma verdade. Portanto, há essas duas coisas e sempre todos estes jogos têm um grau de dedução e um mecanismo de dedução, apesar de não estamos a falar desse mecanismo, normalmente é associado a estes jogos. Muitas das vezes até há um mecanismo de apostas, mas nenhum destes acontece. Mas normalmente há sempre um mecanismo de dedução, porque nestes jogos de mentiras normalmente vamos ter que contrapor essa mentira e deduzir se existe ou não uma mentira, para evitar com que a pessoa que mentiu leve avante o seu objetivo, ou então para nós levarmos avante o nosso objetivo descobrindo esse mentiroso. E pronto, é um mecanismo super divertido que normalmente dá sempre montes de risadas, porque normalmente as pessoas, como é o chamado mentira inocente, porque é dentro de um jogo, faz com que as pessoas riam com isso, não é? Portanto, é este tipo de jogos, dá sempre montes de risos, porque as pessoas, querias me enganar, enganei-te. Portanto, há sempre aquela mentira saudável que praticamos e quase temos que às vezes utilizar, atuar e para fazermos passar a nossa decepção, o nosso bluff para os outros. E ficamos mesmo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, like, subscrever, etc, etc. E espero que voltem para mais vídeos e outros vídeos de reviews, de mecanismos de outros tipos. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.